Ou então a pessoa fala, não, eu vou fazer isso e Deus vai ter que me fazer isso. Aí eu vou dar aqui R$100, Deus vai ter que me dar 100 vezes mais em troca. Então são coisas que os homens fazem hoje aí, que a gente vê para toda parte. Então tomemos cuidado com isso. Não queira forçar Deus a fazer aquilo que você quer. Então, agindo dessa forma, o crente já não busca a Deus com o coração de um verdadeiro adorador, mas como um mercador espertalhão que procura levar vantagem em tudo. Os pregadores da prosperidade vêm transformando a Santíssima Fé numa moeda de troca. Cuidado, Deus não se deixa escarnecer. Então, o que as pessoas fazem, esses mercadores da palavra de Deus? Eles falam o seguinte: olha, na Bíblia está escrito assim, então eu vou repetir o que está na Bíblia e vou exigir que Deus responda do jeito que está ali. Então veja bem, é como se Deus estivesse preso a algum compromisso com o homem. Ao invés do homem se humilhar diante de Deus, de buscar sempre a orientação de Deus, o que fazer, o que falar, como agir, não. Aqui o homem passa a ser o proprietário das bênçãos de Deus e ele exige que Deus lhe dê as bênçãos a hora que ele determinar. Então esse é o grande perigo dessa teologia da prosperidade. Já é a independência de Deus. Nós vamos ver agora então as partes da nossa lição. Primeira parte aí, a barganha na Bíblia. Segunda parte, pressupostos da teologia da barganha. E número 3, o perigo de barganhar com Deus. Dentro da primeira parte, então, a barganha na Bíblia, nós temos aí tópico 1 no Antigo Testamento, tópico 2 em o Novo Testamento. E o tópico 3, as Escrituras condenam a barganha. Então, dentro da primeira parte, a barganha na Bíblia, vamos ver número 1 aí, tópico 1 no Antigo Testamento. Então, o livro de Jó relata a história do patriarca que, abençoado por Deus, teve sua família e bens perdidos em pouquíssimo tempo. Sua fidelidade, porém, era algo que transcendia todas as suas posses. Assim mesmo, tendo o diabo dito que Jó negaria o Senhor se viesse a perder tudo, isso não aconteceu. Ele não precisou barganhar com o Senhor para ser abençoado. Sua fidelidade a Deus foram suficientes. Então veja bem, Jó não procurou receber de Deus a recompensa pela sua fidelidade. Ele até cobra, reclama que está passando por aquilo sem merecer. Mas ele não exige de Deus uma recompensa porque ele merecia uma recompensa. Mas ele aceita tudo o que acontece com ele e sempre acreditando que mesmo que ele morra, ele estará para sempre com Deus. Então ele tinha uma fé em Deus e ele precisava de um relacionamento íntimo com Deus. E o que aconteceu? Devido à sua fé, à sua paciência em esperar a vontade de Deus acontecer na sua vida, ele alcançou o que ele mais desejava, que era a intimidade com Deus. E ele disse: eu não conhecia, eu conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço de perto, agora eu conheço intimamente. Então aquilo tudo que ele passou serviu para que ele tivesse um encontro com Deus, tivesse uma revelação de Deus, ele conhecesse realmente o Deus que ele servia e que ele ouvia falar antes e que não conhecia. Então ele foi fiel a Deus. Ele sempre confiou em Deus, a resposta de Deus, o agir de Deus, e sempre desejando que Deus fizesse a sua vontade e não a vontade dele. Ele se colocou inteiramente nas mãos de Deus. Ele não exigiu nada de Deus. Então nós devemos fazer assim, confiar, ser fiel a Deus, mesmo que tenhamos que chegar até a morte, mas sem pecar. Devemos sempre lutar contra o pecado. Número 2 aí, em o Novo Testamento. Até mesmo o próprio Cristo, o tentador, teve coragem de propor uma barganha. Mais tarde, Simão, o mago, ofereceu dinheiro a Pedro e a João em troca da capacidade de se conceder o batismo com o Espírito Santo. E por causa disso foi duramente repreendido pelos apóstolos. Cuidado, não se negocie com coisas santas.
Então nós vimos na leitura bíblica um exemplo aí, né, de Satanás tentando barganhar e negociar com Jesus. Se você me adorar, eu te dou isso, você vai ser rico, vai ter tantas coisas e tal. Então é aí a negociação, tentativa de negociar, que Jesus não aceitou. E depois nós vamos ver aí um exemplo do Simão, o mágico aí, tentando negociar com os apóstolos que foram chamados a Samaria, porque Filipe estava lá pregando o evangelho, as pessoas viam e ouviam os sinais que Filipe fazia, estava alegria, muita gente se convertendo, muitos sinais, prodígios, maravilhas, e as pessoas alegres com isso, mas ninguém tinha recebido o batismo com o Espírito Santo. Lá em Jerusalém ficaram preocupados. Olha, lá em Filipe, lá está pregando, as pessoas estão aceitando a Jesus, estão se convertendo e tal, mas ninguém foi batizado. Alguma coisa está acontecendo. Uma igreja que não existe batismo com o Espírito Santo, então tem alguma coisa aí, está errado. Então as pessoas viam os milagres, os sinais que Filipe fazia e dizia, ou seja, profecias, né, revelações, tinha aí curas. Então eles viam e ouviam, são sinais, os dons do Espírito Santo, alguns são para serem ouvidos, outros para serem vistos. Então, eles viam e ouviam. Agora, não eram batizados com o Espírito Santo, porque não existia um ensino dentro dessa área, não existia ministração desse batismo com o Espírito Santo. E isso é importante para a igreja. As pessoas devem conhecer uma experiência própria com Deus, conhecer a Deus. Então, era preciso ministrar sobre eles. Então, o que aconteceu? Na reunião dos apóstolos em Jerusalém, foi dito o que estava acontecendo e enviaram para lá Pedro e João. Foram com urgência para lá. Chegaram lá, então, na certa, ensinaram a respeito do batismo com o Espírito Santo e ministraram, e puseram as mãos sobre eles e eles receberam o batismo com o Espírito Santo. É o que é normal na igreja. Não são batizados, então os líderes devem impor as mãos sobre os fiéis para que eles recebam. Todo crente deve ser batizado com o Espírito Santo. Todos. Desde a criança até o mais idoso. Todos devem ser batizados com o Espírito Santo. Todos devem ter essa experiência com Deus, uma experiência íntima com Deus, de receber o poder de Deus na sua vida. Jesus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então todos devem ter essa experiência. Todos devem buscar e desejar essa experiência. Agora é preciso que os líderes ensinem. É preciso que os líderes também ministrem esse batismo com o Espírito Santo. Então os apóstolos foram para lá. Então aquele homem que antes estava aí todo escravizado por Satanás em artes mágicas, ele viu aquilo e viu ali uma possibilidade de ganhar dinheiro com aquilo. E ele quis então comprar. Ele fez uma proposta de dar dinheiro em troca de receber aquele poder de colocar as mãos sobre as pessoas e eles receberem o batismo com o Espírito Santo. Então ele viu ali uma possibilidade de enriquecer com aquilo. Não é o que a teologia da prosperidade faz? É uma tentativa sempre de ganhar dinheiro com a pregação, com o ensino, com a ministração dos dons espirituais. Tem muita gente assim, que a intenção dele sempre é ganhar dinheiro com as coisas de Deus. É por isso que eu coloco aí no meu site, eu não cobro para fazer a obra de Deus. Em muitos lugares que eu fui em cidades grandes até, dar palestras, ministrar, e nunca eu exigi alguma coisa em troca, nunca fiz preço para ir a algum lugar. Sempre as pessoas pagam apenas o quê? A minha ida e volta. Posso ficar até na casa pastoral, na casa de algum irmão, nunca me importei com isso, porque eu não estou atrás de dinheiro, não estou atrás de enriquecimento. Sempre passei muitas vezes por aperto na minha vida e tenho passado, mas pouquíssima gente se lembrou de dar alguma coisinha para me ajudar. A maioria nunca se lembrou. Mas eu trabalho,
eu tenho o meu trabalho para me sustentar, porque eu não quero ser pesado à igreja, não quero enriquecer. Meu desejo não é ganhar dinheiro fazendo a obra de Deus. Mas nós estamos vendo aí nessa época que nós estamos vivendo, como está triste isso, cantores que cobram fortuna já, pregadores cada vez mais enriquecendo, ministros e mais ministros do Evangelho, enriquecendo com o Evangelho, procurando recompensa para fazer a obra de Deus, sempre visando aí receber alguma coisa em troca. Isso é muito triste. Número 3, as Escrituras condenam a barganha. Então, as Escrituras evidenciam que barganhar com Deus é tentar negociar o inegociável. A simplicidade do Evangelho de Cristo Jesus, o meio nazareno, é o autor e consumador da nossa fé. Por isso devemos servi-lo voluntária e espontaneamente, certos de que Ele tem cuidado de nós. Então isso aí é inegociável. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, tendo Jesus como único Senhor e Salvador, isso é inegociável. Isso aí não pode ser mexido. Nós não podemos nos colocar como o autor da salvação das pessoas, ou como superior a Jesus, ou como merecedor de alguma coisa de Deus. Então veja lá no caso que nós acabamos de ver do mágico, que ele foi repreendido severamente por Pedro e disse: olha, você não tem parte nessa pregação, nesse reino que nós estamos pregando, porque você está querendo receber para fazer alguma coisa. E esse Evangelho ensina nós darmos a nossa vida pela obra de Deus, pela causa de Deus, pelo Evangelho, e não recebermos alguma coisa para pregarmos, para fazermos a obra de Deus. Então, o coração daquele mago estava contaminado pelo prêmio, pelo dinheiro, pelo enriquecimento, e ele queria comprar as coisas de Deus para lucrar com isso. As Sagradas Escrituras destacam o amor como elemento supremo de devoção a Deus e de profunda compaixão pelo próximo. Em Cristo somos impulsionados a amar uns aos outros sem esperar nada em troca, pois é exatamente isso que nos caracteriza como discípulos do Mestre. Então, se nós olharmos para Jesus, nós vamos ver que Jesus nunca buscou uma recompensa pelo que ele fazia. Nem o próprio reconhecimento ele buscava. Ele buscava sempre que o seu amor para com as pessoas pudesse ajudá-las a ter um encontro com Deus. E nós, como os discípulos de Jesus, nós temos que levar as pessoas para Deus, sempre exaltando a Jesus como o único Senhor e Salvador, consumador da nossa fé, como aquele que deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida por Ele. É assim que devemos proceder diante de Deus. Nós nos oferecemos como portadores do Evangelho de Jesus Cristo, para que Ele seja exaltado e glorificado. Sempre a visão é que o Pai seja exaltado e glorificado por todos. Na parte 2 aí nós temos aí pressupostos da teologia da barganha. Nós vamos ver tópico 1, a falsa doutrina do direito legal, e o tópico 2, a prática do determinismo. Então, dentro da segunda parte, pressupostos da teologia da barganha, vamos ver primeiro a falsa doutrina do direito legal. A teologia da barganha tem como pressuposto a doutrina do direito legal do crente. Segundo essa crença exótica e antibíblica, Jesus Cristo, ao morrer na cruz, conquistou para os crentes muitos direitos. Cabe agora ao cristão conscientizar-se da existência deles e reivindicar para si a sua concretização. Dessa forma, a posse da bênção é um direito líquido e certo e que não depende da vontade divina. Então aí o ensinamento é que você tem um direito legal. Você lê a Bíblia e vê ali as promessas de Deus que estão ali. Para eles tanto faz as promessas serem dadas no Novo Testamento ou no Antigo Testamento. Tudo que foi coisa boa, pega e diz, ó, está escrito aqui na Bíblia, isso aqui é um direito meu. Então a pessoa vai até Deus e diz, ó, está escrito na Bíblia, isso aqui é um direito meu e estou exigindo que aconteça isso que está aqui. Então ele vai como se ele fosse um juiz, julgando a palavra e dizendo, eu tenho o direito disso aqui, então isso aqui é meu e eu tenho que receber e pronto.
Então não depende nada aí da vontade de Deus, da hora de Deus, do desejo de Deus, nada. Depende de estar escrito, então, e ser exigido que tem que ser feito.